que lá, assim, né, essa parte de filosofia com as aulas, numa aula em grupo, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e fala assim, mas o bom da aula gravada, assim, é porque aí quem às vezes não gosta, pula, né? Se tivesse assistindo aula gravada, bota pra frente. Oi, Sheila, oi, Luísa, oi, Médio Socorro. E aí, tudo bom? E aí pula, né? Mas, assim, eu acho, como eu falei, eu acho muito importante, assim, é uma coisa que estava falando hoje, não sei com quem eu mandei mensagem, eu falei com tanta gente, mas, assim, eu acho que algumas pessoas que falam assim, eu não gosto da parte de filosofia, eu pretendo disponibilizar, oi Priscila, eu pretendo disponibilizar essas aulas e botar no YouTube, né, para que fiquem gravadas. Então, eu acho que quem não gosta de ficar e pule essas partes, eu acho que no futuro vai voltar e vai falar, eu vou ver. Porque a prática vem fazendo com que, né, a gente vá... Ontem eu falei muito sobre isso. Um dos parâmetros, assim, de eu saber se eu estou minha prática está ficando boa, não em termos de prática física, mas espiritual, de repente eu ler algo ou escutar algo e falar, opa, eu estou vendo isso, né? Isso tô trabalhando isso em mim. Bom, mas, então, assim, quem não assistiu a aula ontem, né? Não sei se conseguiu, eu ia botar um recado no grupo, esqueci, mas se pudesse assistir o comecinho, porque o que acontece? Eu estou falando do Bhagavad Gita, né? E aí o Bhagavad Gita, ele começa numa guerra, né? Começa no meio de uma guerra. Assim, são momentos antes da batalha que acontece tudo. E ontem eu dei um panorama mais geral. Hoje eu vou explicar para vocês, eu vou contar uma historinha para que a gente entenda por que aconteceu a guerra, o que levou a essa guerra, né? Por que começa essa guerra. Isso é importante para a gente entender tudo o que vai acontecer na Gita. Tudo que, de repente, você vai ler algo, fala assim, que loucura é essa? Mas tendo noção do que aconteceu antes, por que essa guerra chegou até onde está, por que cada personagem é tão importante, né? Então é interessante a gente saber esse contexto dessa história. Como uma vez eu falei, tem histórias que contavam para a gente dormir, né, quando a gente era pequeno, mas essas histórias são para despertar a gente espiritualmente. Então são histórias que não são não é qualquer historinha, né? É uma história que por trás dessa história, quem escreveu a Gita, o Mahabharata, foi Vyasa. Vyasa foi um grande sábio, né? E ele foi alguém, na Gita é interessante, no Mahabharata, porque Vyasa, ele além de ser aquele que escreve, ele é um dos participantes. Ele é um personagem muito importante no Mahabharata, assim. Então, ele foi uma pessoa assim, meu Deus do céu, alguém extraordinário. Olha que legal, quando vocês verem uma imagem de Ganesha, né, vocês vão ver que um dos chifres dele está quebrado, assim, daquele elefante, né, uma cara de elefante com o corpo de um garoto, né, um dos chifres dele é quebrado. Por quê? A história do Mahabharata, uma hora que não tinha mais como escrever, ele foi Ganesha que escreveu, ele Vyasa ditou e Ganesha escreveu. Ganesha quebra uma das presas dele e continua escrevendo com as presas. Assim, então, por isso que uma das presas dele é quebrada. Essa é a explicação por causa disso. Assim. Bom, então, assim, eu vou contar para vocês a história, tá? Esse contexto familiar que levou essa guerra. Bom, vou tentar resumir para a gente não... o tempo não ir embora, se organizando aqui. Se ficar muito extenso, eu pauso e amanhã a gente segue. Né? Tem coisas para a gente falar a semana toda. Bom, então, assim, existiam 3 irmãos, tá? Esses 3 irmãos de um reino, né? Como eu falei ontem, dos Bharata, né? Descendentes de Bharata. E esses 3 irmãos, um era Dhritarashtra, que é assim, o mais velho, depois vinha Pandu, né, que era o segundo irmão, que é aquele que é puro, que é o claro, assim, o simbolismo do nome dele, e o terceiro era Vidura. Só que Vidura, ele não é um herdeiro legítimo do trono, ele foi assim, ele era bastardo. Então, o que aconteceu? Ele não era um sucessor legítimo, então ele virou um conselheiro daquele que viria a ser o rei. Tá? E aí, Dhritarashtra,
que era o irmão mais velho, seria o sucessor do trono, ele nasceu cego. Por causa de uma outra historinha muito bonita, depois eu conto para vocês. Ele nasceu cego. E nessa época tinha uma coisa na Índia que era assim, aquele que nasce cego, ele não pode governar, porque ele vai ver o que acontece no reino. Né? Tudo que está acontecendo ali, as coisas boas e ruins, ou o que ele precisa melhorar no reino, ele não vai ver, então ele não pode governar. E aí cabe ao próximo irmão a governar. Então, foi Pando, né? Pando que começou a governar. E Dhritarashtra nunca aceitou isso. Para ele era assim um absurdo. Eu sou o herdeiro, não interessa se eu sou cego, eu que tenho que governar. E ele era muito ciumento, ele era muito sabe, aquela pessoa invejosa, ciumenta, ele era realmente, nasceu com esse probleminha. E aí ele ficava assim indignado, mas Pando era assim, ele era muito virtuoso. Então ele governou de forma brilhante. E aí Dhritarashtra casou, né? Tem tantos nomes que eu tenho que até escrever aqui, senão eu esqueço. Ele casou com Gandhari, né? E Pando casou com 2 esposas. Naquela época era uma loucura, assim, né? Então ele teve 2 esposas. E Kunti e Madri. E aí o que aconteceu? Pando, ele foi amaldiçoado. Tem uma vez ele gostava muito de caçar, né? E aí uma vez ele foi caçar cervo. Só que esse cervo, ele era um rishi. Rishi é alguém que é super especial, assim, que ele tomou a forma de um cervo, de um veado, assim, um cervo, né? E estava ele e a esposa, e eles foram fazer sexo, assim, os cervos. E na hora, eles tinham um código de conduta entre os caçadores que nunca eles poderiam matar um cervo se estivesse fazendo sexo ou se estivesse com filhotinhos. E ele, pum, foi lá e matou. Nessa hora que ele mata, o cervo se transforma no rishi, na sua forma humana, e ele fala para ele, o que você fez? Né? Você não poderia nunca ter feito isso. Então, como maldição, os rishis são assim, eles têm um poder maravilhoso para abençoar, mas eles também jogam um monte de urucubaca em cima de todo mundo, assim, quando alguém faz alguma coisa errada. E aí ele vai e joga essa maldição em Pando e fala assim, você nunca, como você me privou de eu ter a minha relação com a minha esposa, você nunca vai ter isso. Se você um dia deitar com uma mulher, você morre na hora. E aí, o sucessor do trono, aquele que deveria dar os herdeiros para o trono, estava com esse problema. Sendo que uma das esposas de Pando, ela Kunti, ela recebeu uma maravilha dos deuses, porque ela praticava yoga, não faltava nem um dia na semana. Mentira, isso foi o que eu inventei. Ela praticava bastante, ela fazia muitas austeridades, assim, muita coisa boa. E aí ela ganhou um mantra especial, que se ela recitasse esse mantra, um deus que ela recitasse viria e daria um filho para ela. Prontinho. Só daria um filho, assim, é um filho muito especial. Então ela ganhou esse mantra. E aí ela falou isso para Pando. Né? Pando estava desesperado, eu não posso ter filhos. A dinastia precisa continuar. E ele sabia que o irmão dele era bem esquisito, né? Cheio dos esquemas. Aí ela falou, eu tenho a solução. Eu vou cantar o meu mantra e aí vou ter o filho. Esse filho é como se fosse o seu filho. Então aquilo foi o que aconteceu. Primeiro, ela cantou o mantra para o deus do Dharma, né? Dharmaraja, o deus da virtude. E aí ela teve o primeiro filho, que foi Yudhishthira. Né? Yudhishthira foi o filho da virtude, nasceu o primeiro filho. Aí ela foi e cantou um segundo mantra. E aí o segundo mantra foi para Indra, né? O deus, tem muitos deuses assim, né, no panteão assim, indiano. Então o deus Indra é o rei dos deuses, o deus do fogo, né? E nasceu Arjuna, que é o segundo filho herdeiro, que é o nosso herói da história, o arqueiro, é ele que vai, né? Amanhã a gente vai falar bastante sobre ele. Depois ela cantou mais um mantra, né? Para o deus do vento, Vayu, né? E aí nasceu Bhishma, né? Bhishma era muito forte, assim, muito ágil. E aí ela falou, tá bom, chega de filhos para mim. E aí era a história era tão legal que a esposa era muito amiga dela. E a outra esposa falou assim, para você não ficar com ciúmes, eu vou te passar o meu manto também para você ter os seus filhinhos. E aí ela passou, e a outra esposa, que era Madre, falou um mantra lá secreto, e aí ela filhos gêmeos, que ela fez, ela recitou mantra para os deuses gêmeos, que eram os deuses responsáveis pela saúde. Hoje na Índia, o nome desses é Ashwini, né? E aí ela teve
Nakula e Sahadeva. Hoje, na Índia, todos os médicos indianos, eles, antes de fazer qualquer operação, eles rezam para Nakula e Sahadeva. Representam os filhos do deus da medicina, assim, da saúde. Muito legal isso, assim. Lá eles fazem isso sempre lá na Índia. Bom, e aí Dhritarashtra, que era aquele irmão invejoso cego, ele teve 100 filhos. 100 com a esposa. E tem uma história também bem doida, assim, só que eles nasceram tipo, depois dos filhos de Pandu. Né? E o filho mais velho, né, é Duryodhana. Esse é a encarnação do coisa ruim. Tudo que vocês possam imaginar de ruim é Duryodhana. Então, a história é muito embate, vocês vão ver entre Arjuna e Duryodhana. Duryodhana era terrível. Coitado, assim, o pai dele era cego e a mãe, quando eles se casaram, olha que loucura que a mãe fez. Ela, por o marido ser cego, ela falou assim, eu não quero ser superior a você, eu vou vendar os meus olhos, eu nunca mais vou enxergar na minha vida. Então, coitado dos filhos, né? Os filhos, os dois pais cegos, e aí ela quis ter esse ideal nobre, mas acabou, ela é muito melhor se ela fosse o olho do casal, né? Ela pudesse ver. Mas tudo bem, foi a opção que ela fez. Então, assim, Duryodhana era terrível. E ele herdou o ciúme e a inveja do pai, né? Que tinha muita raiva do irmão, e ele tinha muita raiva porque ele falou, não, já que meu pai é cego, eu deveria ser o herdeiro, mas os herdeiros são os filhos de Pandu, né, porque nasceram primeiro. Então, tinha aquela coisa louca. E Pandu morre. Né? Pandu, ele não tinha uma saúde muito boa, ele morre. E aí eles vão morar no palácio, né? No final das contas, ficou um irmão mais gêmeo, assim, o reino, e no final das contas, depois que Pandu morre, o rei cego estava dando as ordens, assim. Mas não, os outros filhos teriam que governar. E ficou naquela situação, uma loucura, você imagina, os primos odiavam uns aos outros, eles fizeram tudo, os filhos de Dhritarashtra, que era cego, contra os filhos de Pandu. Tentaram envenenar eles, tentaram botar eles numa cabana com fogo para morrer todo mundo queimado, tentou afogar eles, tudo que vocês possam imaginar de ruim, eles fizeram, assim. Né? E aí estava insustentável. Então eles resolveram sair. E aí esse rei, que era cego, ele falou, tá bom, eu vou dar para vocês um pedaço de terra. Mas ele era tão bonzinho, que ele deu um pedaço no deserto, tipo o sertão baiano, lá jogou lá eles num lugar brabo e falou, essa é a terra de vocês, se vira. Só que eles eram filhos de deuses, né? Então eles pegaram aquela terra árida, sem nada, e transformaram aquilo num paraíso. A terra ficou assim, muito especial. Né? Tudo melhor, e todo mundo começou a falar isso no reino, todo mundo, caramba, né? Eles transformaram uma coisa horrível num paraíso. E aí, dessa forma, se os outros já tinham inveja, agora então começou a aumentar mais ainda. E aí falaram para eles assim, vocês têm que fazer um ritual muito especial que ninguém mais consegue, esses 5 irmãos virtuosos, filhos dos deuses, né? Os filhos de Pandu. Vocês precisam fazer esse ritual, e esse ritual ninguém é possível, só vocês. Se vocês conseguirem, vocês vão ter muitas coisas assim na vida de vocês. Então é do ritual assim do comandante da terra. Olha que coisa. E aí esse ritual era bem complicado. No final eles soltavam um cavalo e esse cavalo ia andando pela terra. Ninguém poderia passar na frente do cavalo. Se alguém passasse, deveria lutar para eles. Como eles eram muito respeitados, assim, eram 5 grandes guerreiros, filhos de deuses, todo mundo respeitou e eles cumpriram o ritual. Quando eles cumpriram esse ritual, a fama que já era alta virou um negócio absurdo. Imagina os outros primos que já não gostavam deles, agora, meu Deus do céu. Então ficou uma coisa muito louca. E aí aquele que eu falei que era todo errado, Duryodhana, ele se mancomunou com o tio dele, né, que era também uma pessoa terrível, e organizou um jogo de dados, né, sabia que o irmão mais velho, olha que coisa bem complexa e interessante, Yudhishthira, que era o irmão mais velho dos 5 irmãos, ele era viciado em dados e jogava muito mal. É engraçado que é o filho do Dharma, daquilo que é viciado em dados, né? Mas tem um porquê também nessa historinha. E aí ele fala assim, eles chamam ele para jogar dados e começar a apostar várias coisas, né? Só que os dados eram viciados. Então, o Yudhishthira começou a perder, e foi perdendo tudo que vocês possam imaginar. Perdeu o reino, perdeu a esposa nos dados, perdeu tudo, assim. E aí fica uma coisa terrível, assim, de repente ele fala assim,
todo mundo fala, poxa, eu acho que você abusou, né? E aí ele fala, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou enviar vocês para a floresta para viver por 12 anos na floresta, né, sem nada. Vocês vão se jogar na floresta sem nenhuma... Eles eram reis. Você imagina um rei viver 12 anos na floresta com a roupa do corpo, né? Depois desses 12 anos, vocês vão ter que passar mais um ano sem que ninguém reconheça vocês. Foi a condição que ele inventou lá na hora. Assim, se alguém reconhecer vocês, ou nesses 12 anos vocês vierem pedir ajuda, vocês não vão ter nada. Mas se vocês conseguirem cumprir isso, no final desse período, você pode vir aqui que eu vou te devolver todas as suas terras. E assim foi acordado. E eles foram. Foram para a floresta, os 5 irmãos, né, com uma esposa, eles tinham uma esposa, os 5 irmãos, e foram para a floresta. E aí conseguiram, né? Eram pessoas muito especiais, ficaram esse tempo todo. Quando eles chegaram para pedir de volta, agora então conseguimos me dar a minha terra, né, o Duryodhana. E aí ele falou assim, não, que isso? Eu falei, não vou dar. Não, então dá metade da nossa terra? Não. Então dá uma vila? Não. Então dá uma casa só com um quarto para cada irmão para ter sua privacidade? Eu não vou dar nem um pedacinho, um fio de uma agulha, nem um buraco da agulha vocês vão ter. Se quiser, vocês vão ter que entrar na guerra comigo. Essa é a única maneira da gente resolver esse problema. E aí a mãe deles, né, aquela que fez os mantras todos, falou assim, vocês têm que lutar. Vocês têm que ir por aquilo que é correto. Vocês cumpriram todos né, esse tempo todo, essas dificuldades. Vai lutar. E aí eles falam, tá bom, então acho que a solução vai ser a luta. Infelizmente, mas vamos embora para a luta. E aí os irmãos foram pedir ajuda de, assim, quer dizer, não só os irmãos. Já que a guerra estava vindo, Krishna, que é o nosso, né, Bhagavad Gita, né, a canção do Senhor Krishna, é interessante porque nesse momento Krishna era muito respeitado. Ele era um rei que ele tinha um exército monstruoso. Ele era um ótimo conselheiro, mas ninguém via ele como Deus ainda, sabe? Todos esses parentes, assim, viam ele como uma pessoa maravilhosa, mas ninguém via toda a grandiosidade dele, assim, ainda. E eles vão pedir ajuda de Krishna. E aí é interessante uma historinha, porque Krishna, sabendo dele, dos dois reconhecendo, ele finge que ele está dormindo, atrás da cama dele, ele coloca uma cadeira maravilhosa. E aí, quando Duryodhana chega, já todo metido, olha aquela cadeira, essa cadeira é para mim. Aí ele senta atrás. E Arjuna se ajoelha nos pés de Krishna, e Krishna fingindo que está indo. Quando Krishna abre o olho, os dois estão lá para pedir ajuda dele. E aí ele fala assim, para não ser injusto, eu vou ajudar os dois. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar todo o meu exército nessa guerra. E você vai ter o meu, que era monstruoso, era aquele exército dos sonhos, dos guerreiros. E para o outro, você vai ter o meu conselho, mas eu não vou pegar em arma. Só eu vou te aconselhar na guerra, né? E aí, quem deu primeiro? Ele fala assim, quem eu vi primeiro. Quando eu abri meus olhos, quem eu olhei, como Duryodhana estava atrás dele, ele viu Arjuna ajoelhado na frente. Ele falou, então, escolhe. Aí, Duryodhana fala assim, tomara que ele escolha Krishna, né? Ele é burro, ele vai querer Krishna, e eu vou ficar com o exército. E aí não dá outra. A Arjuna fala, eu quero o seu conselho. Né? A Arjuna sabia que ele era especial, mas não tinha ainda essa visão cósmica dele. Então ele fala, eu quero os seus conselhos. Aí Duryodhana fala, graças a Deus, perfeito, vamos embora. Né? E aí ainda, na última tentativa para evitar essa guerra, né? Porque era uma guerra que o mundo ia acabar ali, assim, né? Krishna tentar falar com Duryodhana ainda, para falar, poxa, devolva as terras dele, deixa tudo como é que está, tudo tranquilo. E aí, o que ele faz? Ele bota uma cadeira especial para Krishna, só que ele arma uma armadilha, ele bota um buraco, uma cadeira maravilhosa, cheio de espinho embaixo, assim, de troncos, assim, enfiados, e quando Krishna sentar, cair, ele ia morrer. Só que Krishna era a encarnação divina. Quando ele senta, quebra a cadeira, ele fica flutuando. E todo mundo fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas, sei lá, mas todo mundo fica espantado, fala, esse cara é muito especial, mas tudo bem. E aí Krishna fala assim, né, realmente não tem jeito, você quer causar o mal, você é a encarnação do adharma, daquilo que é errado, daquilo que é, assim, totalmente contra a virtude. E aí ele mesmo fala para os irmãos, eu tentei, não dá, vocês têm que lutar essa guerra. Essa guerra não é qualquer guerra, é a guerra da virtude, é a guerra daquilo que é correto contra aquilo que é errado.
Então, essa guerra precisa ser lutada. Por isso que começa essa guerra. Por isso que essa guerra, né, o Bhagavad Gita, começa no campo de batalha. E aí tem, de um lado, o exército, né, o nome desse campo de batalha é muito bonito, chamado Kurukshetra, ou Dharmakshetra. Né? Kurukshetra significa assim, Kshetra significa campo, Kuru, né, o campo dos Kurus, né, ou Dharmakshetra, o campo do Dharma, da onde o Dharma deve prevalecer, daquilo que é correto. Né? Então, assim, hoje na Índia tem até escavações que conseguiram ver onde foi essa batalha, né? Lá eles acharam, os arqueólogos, assim, e é muito interessante a gente, né, ver por que isso vai acontecendo. Né? Essa guerra acontece porque a pessoa se recusa a fazer o bem. Né? Ela realmente vai querendo fazer o mal. Chega uma hora que a solução é a luta. Por isso que é interessante que, assim, se você pegasse uma escritura tradicional, Deus ia falar assim, meu filho, fique na paz, né? Não faça nada, vai embora. Né? Mas Cristo fala, lute, porque a luta é correta, é justa, então você deve lutar, né? Você deve seguir na sua luta. Bom, para finalizar e a gente começar assim, a gente nunca deve ler o Bhagavad Gita, né, assim, de uma forma muito simples, porque tem uma comparação linda que o Bhagavad Gita, eles falam que assim, ele não aconteceu há milhares de anos atrás, ele está acontecendo todo dia dentro da gente. Né? Então eles falam que assim, Kurukshetra, esse campo onde tudo ocorre, é como se fosse o ser humano. Nós somos Kurukshetra. Né? E dentro desse ser humano existem as boas ações, as virtudes e as más ações. Lembrando que as más ações são os filhos de Dhritarashtra, são 100, um número enorme. As boas ações são 5, mas elas são guiadas por Krishna, né? Elas são guiadas por aquilo que é mais elevado. Então, assim, a gente tem que sempre tentar lembrar que qual é o mais fácil? É seguir a maioria, é seguir o tranquilo, né? E aí você está indo, né? Um dos simbolismos, assim, por que as más ações são as más ações? Porque elas nasceram de um pai cego, que é a ignorância. É aquilo que, né, que guloso, que não quer ver. Olha que bonito isso. E por que as boas ações são filhos de Pando? Porque Pando era aquilo que era claro, sátua, a clareza mental. Então, quando a nossa mente está turbulenta, a gente é dominado pelas emoções, a gente segue as más ações, a gente segue aquilo que é adármico, que não está, né, ligado ao Dharma. Mas quando a gente está com a mente calma, a gente está tranquilo, a gente começa a escutar a voz da consciência, né? A escutar Krishna dentro da gente, guiando a gente por essa batalha da vida. Né? Então, isso que é muito lindo. O Gita, né? A Gita, ela é assim, algo lindo que a gente quando você lê a Gita com esses olhos, você vai começar a ver que esses ensinamentos não são simples narrando uma batalha. É algo que se você olhar com um pouquinho mais um coração mais aberto, você vai ver que aquilo começa a refletir na sua vida. O conselho que o Krishna dá assim para Arjuna é como se você fosse Arjuna. E aí, amanhã eu vou falar mais sobre isso, porque amanhã a gente vai falar sobre o primeiro capítulo. Eu vou parar no primeiro capítulo, tá? São 18 capítulos, eu vou falar o primeiro capítulo amanhã e quinta, né? Vou tentar falar só amanhã, aí quinta eu dou um descanso para vocês de falas, mas assim, se não der também amanhã, se ficar muito longo, aí eu falo um pouquinho quinta-feira. Mas assim, a gente tem que ver o Gita dessa forma, isso que é bonito, com essa intenção. Assim, aquilo não foi uma história, não foi um fato histórico. Aquilo está acontecendo direto. Né? Quando eu procuro me abrir para essa consciência que todo mundo fala, isso está dentro da gente. Isso não está em outro ser, não está num guru iluminado maluco que vai chegar para você, né? A Arjuna teve essa maravilha, mas a gente tem isso também. Né? Então, assim, a gente pode tentar silenciar a mente e começar a escutar Krishna. Né? Como vocês queiram interpretar Krishna. Tem uma hora que Krishna fala assim, é muito bonito. Quando o mundo, ele fala assim, eu sou um avatar, que é uma encarnação de Deus. Aí ele fala, quando assim, o oposto da virtude, né? Quando as más ações predominam, está tudo perdido, eu tomo a forma humana para tentar relembrar o ser humano daquilo que é correto.
Então, assim, eu acho que está numa nova hora aí para chegar aí. Ele está prestes a vida, que o negócio está bravo, né? Mas, assim, brincadeira à parte, assim, olha que legal, assim. Então, em todos os momentos, tem uma figura muito interessante de Avatar, né? Se você pegar na tradição indiana, mas Avatar não significa todas aquelas grandes encarnações divinas, Jesus, Buda, Cristo, Krishna, né? E você for pegar vários, Rama, assim, todos são avatares, todos são nesse momento onde aquilo que é ruim começa a ficar tão forte e o ser humano começa a esquecer aquilo que é bom, começa a achar que aquilo que é ruim é o normal e não, né? A consciência divina fala, agora chega dessa bagunça, vamos tentar restabelecer a ordem, vamos tentar ver se as pessoas se lembram da essência delas, né? Então esse é o objetivo, assim, da gente fazer yoga. Por isso que é legal essas escrituras, que elas vêm relembrar a gente, né, daquilo que é mais bonito, por mais que às vezes todo mundo esteja fazendo errado, né? Por mais que seja todo mundo fazendo o errado e a gente acha que é o correto, não é. Né? Aquilo continua sendo errado. Bom, então é isso. Hoje é esse contexto da batalha. Se vocês agora forem pegar o Gita, às vezes vocês, se o livro não trouxer isso, alguns livros trazem essa introdução. Caso não traga, vocês vão entender por que começa no meio da guerra. O primeiro verso, né, o pai, aquele rei cego, pergunta para Sanjaya, que depois eu conto também uma outra história, ele fala o que eles estão fazendo, o que aconteceu nesse campo de batalha, o que eles fizeram, né? E aí, no meio da loucura da guerra, aí Arjuna pede para Krishna leve a carruagem dele no meio dos dois exércitos. Ele fala, quero ver quem eu estou lutando. Eu vou falar sobre isso amanhã. Aí que começa tudo. Tá bom? Então, assim, esse é o texto geral para a gente ter essa visão, né? E essa guerra é interessante, porque essa guerra foi uma guerra que foi um massacre geral, acabou tudo. Hoje perguntam assim, por que a Índia a Índia é um país tão espiritual e vive numa pobreza tão grande, né, num contraste, numa miséria. Dizem que foi por causa da guerra, porque todo mundo morreu, assim, foi uma tragédia, né? Essa guerra foi triste, mas tem aquela semente espiritual que não deixa que nada se acabe, assim. Então, é interessante entender, assim, tá, esse contexto. Então, vamos lá. Hoje, lembrando que nada Shodana, tá? A gente vai fazer os 2 rounds, então a série é um pouquinho mais clássica, né? mais tradicional. Eu vou mostrar depois, quando a gente ficar de pé, a gente vai fazer hoje uma variação de Trikonasana que a gente nunca fez, e que é uma variação da linhagem do Shivananda. A gente vai fazer o Trikonasana como a gente faz, depois a gente já vai entrar direto nessa variação que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é muito interessante, assim, e aí é legal a gente saber por quê. Porque se um dia alguém falar assim, Trikonasana, e mostrar essa variação, não está errado. No Shivananda eles praticam assim, tá? E vocês vão ver como é que ela é bem exigente, assim, até. Então, hoje eu vou... Aí eu mostro para vocês quando a gente ficar de pé. Então, vamos lá, vamos começando. Eu vou organizar aqui. E aí... Deixa eu lembrar aqui. Só mais uma coisa, lembrando que no final do... Rafael, a sua câmera está de cabeça para baixo. E lembrando que hoje no Shavasana eu vou deixar hoje vocês também mais uns 2 minutinhos, tá? Depois que terminar a música, não deu problema, não. Tá bom? A gente vai escutar uma música muito bonita, um mantra assim, muito especial. Mais para frente, conforme a gente começa as aulas também cantando sempre esse mantra. E aí eu explico o significado dele depois do Shavasana para vocês. Vamos lá. Então, a gente fecha os olhos, relaxa os ombros. Boa noite para quem eu não dei boa noite. Aí vai virando palma das mãos para cima. A gente une o indicador com o polegar das 2 mãos. Ele vai sentindo. Sempre interessante a gente começar com essa parte mais externa. Então,
A gente sente essas áreas específicas que encostam no local onde a gente está sentado, sentado. Sente o toque dos dedos, toque da parte de trás das nossas mãos com nossas coxas. Agora a gente vai interiorizando um pouquinho, tentando se conectar com uma energia um pouquinho mais forte, mais profunda, que sustenta o nosso corpo. A respiração vai ficando um pouquinho mais profunda. A gente vai fazer as 3 respirações profundas agora. Esvazia os pulmões, deixa o ar sair. Inspira bem profundo. Expira devagarzinho. Inspira profundo. Expira devagar, relaxa. A gente vai reter agora, inspira profundo. Prende o ar. Segura. Segura, mas sem ficar tenso, sem ficar tenso. E aos pouquinhos vai soltando. Vai soltando, vai relaxando. Precisou inspirar, inspira normalmente. Vai deixando sua respiração acontecer como ela acontece. Você só está presente. Você observa. A gente já vai colocando os dedos indicadores e médios da mão direita nesse ponto entre as sobrancelhas. Se você colocou muito firme, suaviza. Se encostar é muito calmo. Por enquanto, respira um pouquinho aqui. Na próxima expiração, esvazia os pulmões, deixa o ar sair. Bloqueia a narina direita com o dedão direito. Inspira pela esquerda. Expira pela esquerda. Segue, são 5 vezes pela narina esquerda, 5 pela direita. Tenta bloquear bem a narina direita quando a esquerda estiver respirando. Vamos terminar as 2 narinas, volta para o mudra, observa um pouquinho a sua mente.
Então, hoje a gente vai fazer só um round desse pranayama. A gente já vai unindo as mãos em prece para vibrar 3 vezes o mantra Om. Inspira. 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 Namastê. Então, a gente abre os olhos, desfaz a prece, vai ficando de pé. Vai levantando e vai dando uma boa espreguiçada, alongada no corpo. Vai fazendo os movimentos que o seu corpo pede. Tenta mexer bem os ombros. Pescoço, punhos, pés, cintura. Se às vezes você não está lembrando de algum movimento, mexe o seu corpo de forma aleatória, que você vai sentir às vezes alguma área que está um pouco mais tensa e você vai soltando. Vamos lá. Quem está alongando ainda, pode terminar se quiser. Então, nossa primeira postura é a mesma que a gente fez ontem. A postura é bem simples, mas que muda muito o nosso humor. Tá? Então, a gente coloca os pés na largura dos quadris. Vamos juntos. Então, inspira, eleva os braços, ó. Eles ficam diagonal, assim para cima. Aí a gente olha para cima, fecha os olhos, deixa os ombros relaxados, não leva ombros próximos das orelhas, eles ficam para baixo. E aí olha para cima, mas com os olhos fechados um pouquinho, respira aqui. Se possível, deixa surgir um sorriso no seu rosto, com os olhos fechados, olhando para cima. A gente agora, o nosso corpo está interferindo no estado mental. Uma postura de abertura. Ótimo. Na próxima inspiração, une as mãos em prece lá em cima, olhos fechados, expirando, vem descendo as mãos devagarzinho. E aí mantém a prece, relaxa os ombros, respira um pouquinho. Concentra a atenção na região onde estão suas mãos. Então, devagarzinho a gente abre os olhos, desfaz a prece, solta um pouquinho os braços. Essa próxima postura é Vrikshasana, na postura da árvore. Então, eu vou narrar ela com os braços aqui, as mãos aqui em prece. Se você quiser fazer com as mãos em cima da cabeça, fica à vontade, tá bom? Então, vamos lá. A gente joga o peso do corpo na perna esquerda agora. Coloca a sola do pé direito por dentro. Lembra aquelas 3 opções, só não deixa no joelho. E aí vai unindo as mãos. Tenta, se possível, trazer o seu joelho direito um pouquinho para trás. A postura representa a força espiritual. Traz muita calma. Sua postura está bem estável. Você sente a sola do pé esquerdo encostando
no tapetinho. Sente a sola do pé direito por dentro da coxa esquerda, da perna esquerda. Sente o toque das suas mãos, que é bem suave e tranquilo. O equilíbrio é leve. Devagarzinho você vai desfazendo, volta o pé direito para o tapetinho, desfaz a prece, relaxa os braços, mexe um pouquinho os pés, depois planta seus pés no tapetinho, fecha os olhos e observa. Vai se conectando com o seu corpo. Aos pouquinhos vai abrindo os olhos. E aí a gente vai agora, pés na largura dos quadris mais uma vez, joga o peso do corpo na perna direita, e aí traz a sola do pé esquerdo por dentro, igual você fez para o outro lado. Depois une as mãos em prece. E vai relaxando o seu equilíbrio. O mais importante é aqui dentro, a sua atitude ao estar nessa postura. Esquece a cobrança por ter que ficar equilibrado. Leva isso de forma leve. Mesmo com os olhos abertos, você começa a observar o que acontece dentro de você quando você está nessa postura. O que te traz essa postura? Não precisa, às vezes, fechar os olhos. Para alguns vai trazer uma paz profunda, para alguns é tenso ficar nessa postura, observa. Relaxa os músculos da face, suaviza o toque das suas mãos. Ótimo, devagarzinho a gente desfaz, volta o pé esquerdo para o tapetinho, desfaz a prece, mexe um pouquinho os pés, depois para, olhos fechados. Vê se o seu corpo está te chamando em algum lugar. Bem devagarzinho, abrindo os olhos. Nossa próxima postura é Trikonasana, na postura que eu falei aquela hora. Vou mostrar para vocês rapidinho, depois eu vou narrar, a gente vai entrar junto, tá? Então assim, a gente vai estar na postura que a gente faz, ó. Depois daqui, tá? Da postura do triângulo, a gente vai descer o braço e ele vai ficar assim, ó, retinho, apontando para o lado, tá? A palma da mão vai voltar para baixo e a gente vai esticar bem. Essa é essa variação de direção que eu falei. Então a gente vai começar normal, vai entrar nessa variação, depois vai voltar e depois vai subir para desfazer, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai afastar os pés, quem está com o tapetinho de frente, assim, se quiser, vira de lado, tá? Para você pegar toda a extensão do seu tapetinho. Está com um tapetinho igual o meu, é só afastar bem as pernas. Lembra do que eu sempre falo. Muito importante essa distância boa dos seus pés, tem que passar da linha dos seus ombros. Senão você não aproveita os benefícios dessa variação. E agora vira o seu pé direito lá para a direita, gira o pé direito. Vê se o seu calcanhar direito aponta para a linha do meio do pé esquerdo. Quadril reto, inspira braços, vamos juntos. Expira, desloca o tronco para a direita e vem deslocando, ganhar espaço. Depois desce, mão direita encosta na perna direita, mão esquerda aponta para cima, olha para sua mão esquerda, encaixa o quadril para frente. Ótimo, não deixa o bumbum lá para trás, encaixa o quadril. Tenta forçar um pouquinho os músculos da sua coxa direita, sem contrair demais o joelho direito, os músculos da coxa. Respira profundo. Braço esquerdo para cima, dedos da mão esquerda bem abertos. Se possível, olha para sua mão esquerda. Perfeito. Respira. Na inspiração, lembra, lado esquerdo cresce. Na expiração, lado direito relaxa. Estica a perna direita, coxa direita contraída. Ótimo. Então,
Mas aos pouquinhos, agora a gente vai expirando. Na próxima expiração, vem descendo o braço esquerdo, descendo, descendo. Olha para frente agora. Ó. E aí, fica uma linha. A base da perna é a mesma. Mas não deixa o seu braço esquerdo cair para frente. Ó. Ele fica retinho, mas apontando lá para a direita, bem esticado. A sua lateral direita do corpo está toda esticada. Alinhe o quadril, não deixe o bumbum lá para trás, não deixe o braço esquerdo cair para frente e mantém. Respira. Vê se o lado esquerdo estica mais ainda. Isso, desce o braço esquerdo, desce o braço esquerdo. Ele fica retinho. Perfeito, braço ótimo. Na próxima inspiração, inspire e eleva o braço esquerdo só. Só o braço esquerdo. Volta para o triângulo. Ótimo. E agora, na próxima inspiração, a gente inspira profundo, ergue o tronco, abre os dois braços. Expirando os braços, gira o pé direito para frente, diminui um pouquinho a distância das suas pernas, feche os olhos e sente o seu corpo. Ficou um tempo forte nessa variação, todo o lado esquerdo está completamente diferente do direito. Sente isso. Como está a sua energia? Só sente. Ótimo. Devagarzinho a gente abre os olhos e afasta mais uma vez os pés para fazer para o outro lado. Então agora, no primeiro momento, os dois pés apontam para frente. Agora a gente gira o pé esquerdo lá para a esquerda. Alinha o quadril. Vamos juntos. Inspira, abre os braços. Expira, desloca para a esquerda, esquerda, esquerda para ganhar espaço. Depois desce. Mão esquerda na perna esquerda, mão direita para cima. Alinha. Esse é o momento de você alinhar o seu triângulo. Respira profundo. Abre bem os dedos da mão direita, afasta eles. Estica a perna esquerda. Ótimo, coxa esquerda está bem firme. Respiração profunda, peito aberto. Perfeito, Trikonasana. Postura que equilibra Rajas e Tamas. Respira, respira. Ótimo. E agora expirando devagarzinho, vem descendo o braço direito, vem descendo, já vai olhando para frente, ó, e vem descendo o seu braço. E aí você leva ele como se tivesse uma corda puxando o seu braço direito lá para a esquerda. Você estica toda a lateral direita do corpo. Isso, contrai a perna direita, a coxa direita, não deixa ela flexionar. A esquerda também, as duas esticadas. Ótimo, Luísa. Isso, estica a esquerda, Luísa. Perna. Respira, respira. Estica o braço direito lá para a esquerda. Excelente. Na próxima inspiração, só eleva o braço direito. Volta para o triângulo que a gente estava no começo. Ótimo, expira. Na próxima inspiração, você inspira bem profundo, erguendo o tronco, abrindo os dois braços. E aí, expirando, vai descendo os braços, girando o pé esquerdo para frente, diminui um pouquinho a distância dos pés, fecha os olhos, sente o corpo. Sente os braços, sente as laterais do corpo. Devagarzinho abre os olhos. A postura traz muita mensagem do Gita. A gente traz o que é de elevado para a nossa vida. Esse é um dos simbolismos da postura do triângulo. Próxima postura, Malasana, postura de cócoras. Se alguém tiver com dor no joelho, faz Uttanasana, o alongamento para frente. Tá bom? Então, ó, afasta um pouquinho os pés, não muito, e aí gira um pouquinho os dedos para fora, deixando os calcanhares onde estão, né? A gente vai entrar na postura de cócoras, Malasana. Inspira, leva os braços, une as mãos lá em cima, vamos juntos. Expira, vem descendo as mãos em prece, depois vai flexionando as suas pernas devagarzinho, vai fazendo os seus ajustes, olha para frente, se quiser vai mexendo um pouquinho os seus pés,
para que você consiga o seu alinhamento. E vai tentando alinhar a sua coluna, joga o peso do corpo mais para os calcanhares do que os dedos dos pés. Sheila, cuidado. Ótimo. Se possível, quem conseguir, coloca os cotovelos por dentro das coxas, empurrando os seus joelhos para fora. Isso evita com que os seus joelhos entrem. Abre o peito, alinha a coluna, ombros para trás, quadril para frente. Se não for atrapalhar no seu equilíbrio, feche os olhos. Postura de conexão com a terra. Vai passeando pelo seu corpo, vai sentindo as áreas que estão soltando, as áreas que te incomodarem, você dá um comando de relaxamento. Tenta deixar o peso do corpo um pouquinho mais nos calcanhares. Perfeito. Quem seguiu até agora, aos pouquinhos vai jogando o peso do corpo para frente, mãos no tapetinho, entra com um joelho e outro, vai para a base do gato um pouquinho, olha para baixo, base de 4 apoios. Respira. Então, devagarzinho a gente vai inspirando e vem erguendo, ficando apoiado sobre os joelhos. A gente vai fazer a postura do camelo agora, Ustrasana. Se alguém tiver com dor no joelho e quiser colocar uma almofadinha, tá? Ou se você quiser, não tiver almofadinha, pode dar o seu tapetinho e aí vira um colchãozinho extra aqui, né, no seu tapetinho. Fica à vontade para colocar. Tá? Eu vou narrar a meia postura. Tá? A postura completa do camelo, a gente fica com os peitos dos pés no tapetinho. Só que quando a gente coloca os dedos dos pés no tapetinho, ela fica muito mais fácil. Então, para quem não pratica tanto tempo, eu sugiro colocar os dedos dos pés no tapetinho. Tá? Quem já pratica mais tempo, se quiser fazer com os peitos dos pés, fica à vontade. Então, vamos lá. Vou narrar a meia. Quem for fazer a inteira, vai com um braço, vai com o outro e vai lá para trás. Tá? Meia postura. Os dedões aqui nesses ossinhos embaixo da coluna. Inspira, abre o peito. E aí, expira. Vai olhando para cima. Isso, quando vai um pouquinho em frente, você tenta aproximar bem os cotovelos e abrir. E mantém. Quem for para a postura completa, vai um braço para trás, pega o calcanhar, vai com o outro, abre o peito, respira. E vai fazendo os seus ajustes. Isso, aproxima cotovelos, olha para cima. Abre o peito, respira. Ótimo, lembra, uma curvatura da coluna para trás. Muito bom. Quadril vai para frente. Respiração profunda. Excelente. A gente agora prende o ar. E para voltar, a gente volta com muita força no abdômen, nas coxas. Aí vai voltando, depois já entra na postura da criança. Tá? Então, quem estava na postura completa, volta um braço, volta o outro. Postura da criança, como você preferir. Relaxa, solta o corpo. Postura do camelo trabalha muito a autoestima, confiança. Postura de energia alta. Agora a gente relaxa um pouquinho. E observa essa energia que estava alta. Solta o corpo. A postura da criança é uma postura de entrega, de humildade.
Se a mente escapar, traz de volta. Fica presente no seu corpo. Suas emoções. Bem devagarzinho, vai desfazendo a postura, entra na base do gato, a gente volta para a base de apoios, olha para baixo. A gente está trabalhando durante essa região do coração, Anahata Chakra. Então a gente vai fazer a Vashisthasana, uma variação dessa postura que traz muita nobreza de coração. Então aqui, ó, a gente o joelho agora direito, um pouquinho de nada para frente do que o esquerdo mantém. Agora estica a perna esquerda lá para trás, ó. Isso. E aí, os dedos do pé direito têm que ficar no meio do pé esquerdo. Tá? E aí depois a gente fica apoiado sobre a mão direita. E agora é o segredo, para manter o equilíbrio. Vai inspirando devagarzinho e vem levando a mão esquerda, ó. Vem subindo, subindo, subindo. Encaixa o quadril para frente. Se possível, olha para a sua mão esquerda que aponta lá para cima. Respira e mantém uma postura de equilíbrio. Ótimo. De abertura do coração. Vai devagarzinho. Se você subir bem devagarzinho, o equilíbrio fica mais fácil. Ou se não tiver com dor no joelho, estica a perna esquerda. Tira o joelho esquerdo do tapetinho. Assim, ó. Ótimo, ótimo. Isso aí. Respira, respira. Nobreza de coração. Coisa bonita que essa postura traz. A próxima expiração. Vem descendo devagarzinho. Descendo, descendo, descendo. Mão esquerda no tapete. Volta para a base do gato. Olha para baixo. Respira um pouquinho. Se quiser, mexe os seus joelhos para tirar um pouquinho a pressão do joelho direito. Então a gente faz para o outro lado. Agora o joelho esquerdo vem à frente um pouquinho. E a gente vai direito lá para trás. Tenta alinhar bem o seu quadril. Mão esquerda apoiada no tapetinho. Mão direita na frente do seu corpo. Vem devagarzinho. Inspirando, vem subindo. Vai devagarzinho. A base é o segredo dessa postura. Acha o seu ponto de equilíbrio e mantém. Perna direita bem esticada, braço direito lá para cima, peito aberto. Bumbum não fica lá para trás. Respira. Sente essa abertura do peito, essa região do coração, do chakra cardíaco. Muito bom. Na próxima expiração, volta, mão direita para o tapetinho, base do gato, olha para baixo, respira. Ótimo. Então daqui a gente vai sentando, com as pernas esticadas para frente. A gente vai fazer agora a postura da pinça primeiro, para compensar o camelo, tá? O Ustrasana. Então, vamos lá, pernas esticadas. Traz as nádegas para trás quem quiser. Coluna reta. Vamos juntos. Inspira, leva os braços lá para o alto. Expira, vai lá na frente, estica, estica, estica. Pernas um pouquinho flexionadas. E aí pega os dedos dos pés com os dedos das mãos. Faz os seus ajustes. Interessante começar com as pernas um pouquinho flexionadas, para que você alinhe a sua coluna. Depois, se você quiser, você estica um pouquinho mais as pernas. Coluna alinhada. Parte mais importante dessa coluna.
Olha para os dedos dos pés. Abre o peito, ombros para trás. Muito bom. E aí, se quiser, fecha os olhos. Vai relaxando toda a parte posterior das suas pernas. Tenta ir passeando, vai lá da sola dos seus pés, vai subindo pela parte de trás até o topo da sua cabeça, vai soltando essas conversa com o seu corpo. Toda expiração você relaxa mais ainda. Devagarzinho a gente abre os olhos, se quiser. Inspira profundo, ergue o tronco, leva os braços lá para cima. Expira, desce os braços, apoia atrás do seu corpo, deixa os pés caírem para os lados, relaxa e observa. Relaxa toda a parte de trás do seu corpo, estava toda esticada, agora a gente relaxa. Fica presente, mesmo que não aconteça nada. Devagarzinho a gente abre os olhos. Aí primeiro a gente aproxima junto a sola dos pés, aquela postura da borboleta. A gente vai fazer aquela torção Bharadvajasana. Então a gente traz agora o pé esquerdo lá para trás, mantém o direito para frente. E aí alinha. Se você quiser, você encosta a sola do pé direito na coxa esquerda. Se você quiser, você pode deixar um pouquinho para frente, ver como você se sente melhor. A coluna reta, se quiser, faz uns ajustes. E agora com a mão esquerda, vai por fora da coxa direita, a mão direita atrás do seu corpo. Inspira, cresce. Expira, torce a direita, como se fosse olhar por cima do seu ombro direito. Usa a mão esquerda como uma alavanca. Relaxa a coxa direita. Muito bom. Relaxa os ombros. Tenta não deixar o seu corpo cair muito para a direita. Se isso acontecer, alinhe um pouquinho a sua coluna. Ótimo. Postura traz muito discernimento. Viveka em sânscrito. Respira profundo. Mente no corpo. Postura de purificação. A próxima inspiração vem retornando devagarzinho. Quando o centro expira, mantenha essa base um pouquinho. Observe. Então, devagarzinho, a gente vai preparar para fazer para o outro lado, aí volta a base, se quiser, da borboleta, depois traz pé direito para trás, faz os seus ajustes, começa sempre bem alinhado. Lembra, a base é a chave de tudo. Se você começa com uma base não muito boa, você tem que fazer muitos ajustes. Coluna reta, palma da mão direita por fora da coxa esquerda,
Mão esquerda atrás do corpo, coluna reta, inspira profundo. Expira, vai torcendo para a esquerda. Tenta deixar a mão esquerda muito afastada do seu corpo lá para a esquerda, senão seu corpo tomba para a esquerda. Então tenta trazer bem próximo para você alinhar a sua coluna. Perfeito. Relaxa a perna esquerda. Relaxa os ombros. Na próxima inspiração, vem retornando devagarzinho. Centraliza, depois respira, relaxa, mantém essa base. Toda torção é como se a gente tivesse pegado um pano sujo, torcer-se, a água suja vai escorrendo. As torções purificam o corpo, a mente, as emoções. Devagarzinho já pode ir deitando no seu tapetinho, com as costas no tapetinho, pernas flexionadas. Solta o corpo. Relaxa, sente um pouquinho esse contato da parte de trás do seu corpo com o tapetinho. Hoje eu vou falar as 4 posturas e eu vou dizer o que cada postura trabalha. Então tenta entrar na postura hoje de acordo com o que você sentir conexão. A primeira postura, a postura da ponte, Setu Bandhasana, trabalha muito a purificação espiritual. Purifica áreas limitantes da nossa personalidade. Né? Então vai deixando mais tranquilas. Segunda postura, Viparita Karani, trabalha muito o rejuvenescimento em todas as áreas, mentais, físicas. Terceira postura, Sarvangasana, postura da vela, trabalha muito a serenidade, calma mental. E a quarta postura, Chakrasana, postura da roda, trabalha muito a plenitude, a integração entre todos o seu ser. Então escolhe, dentro dessas 4 que eu falei, a que mais você se conectou hoje e entra na sua postura. Não porque você quer, mas porque você escutou. Quem está na postura da ponte, aproxima os joelhos, não deixa eles abrirem, deixa os pés plantados no tapetinho, os pés não levantam. Ótimo. Está em Viparita Karani, joelho na linha da testa. Quem está na postura da ponte, se quiser, você cruza suas mãos embaixo das suas costas, estica seus braços lá na direção dos seus pés. Estica bem, abre o peito e mantém.
Mantenha um pouquinho. Se você não quiser, pode manter a palma das mãos no tapetinho. Mantenha a cabeça no tapetinho. Quem está em Viparita Karani, mantém. Quem está na postura da ponte, cruzou os dedos, descruza, volta a palma das mãos para o tapetinho, relaxa mais os ombros. Quem está em Viparita Karani, prepara para desfazer devagarzinho, flexiona as pernas e vem descendo. Quem está na ponte vem descendo devagarzinho, parte de cima, meio e baixo. Pernas flexionadas. Ótimo. Então, quem estava na postura da ponte, abraço nos joelhos. Se não tiver encontro cervical, leva a testa na direção dos joelhos. Quem estava em Viparita Karani, Matsyasana na postura do peixe. Então, postura do peixe, eleva o quadril, mãos embaixo do corpo, estica na direção dos pés, pesa o quadril em cima, as nádegas em cima dos seus braços, estica as pernas para frente, eleva o tronco, aproxima os cotovelos, abre o peito, vem deslizando o corpo para trás, topo da cabeça no tapetinho. Pés esticados. Mantém. Está no peixe, respiração profunda. Postura abre o coração, queixo lá para cima. Quem está em Apanasa, na postura do abraço, firma esse abraço. Deixa suas coxas fazerem pressão no seu abdômen. Postura de eliminação. De fluidez, deixar embora aquilo que tem que sair. Quem está no peixe, prepara para desfazer, leva o topo da cabeça e deita a parte de trás da cabeça. Quem está no abraço, mantém. Quem está no peixe, flexiona as pernas, eleva o quadril. Tira as mãos de baixo. Quem estava no peixe, leva um pouquinho o queixo na direção do peito. Só um pouquinho, umas 3 respirações. Depois você volta. Quem está no abraço pode ir desfazendo. E quem quiser, pega um joelho com cada mão, vai fazendo um balancinho lateral. Massageia um pouquinho as suas costas. Ótimo. Depois, devagarzinho, vai preparando para o Shavasana. Quem vai apagar as luzes ou colocar algo em cima dos olhos. Palma das mãos para cima. Tenta sempre começar o Shavasana relaxando bem o seu corpo, vendo se existe alguma área que está tensa, você relaxa. Sentindo bem o corpo, observando a respiração.
ouvindo o sino. A atenção vai voltando para o corpo. Com a atenção no corpo, a gente vai tornando a respiração um pouquinho mais profunda. Bem devagarzinho, começa a mexer os dedos das mãos, dedos dos pés, os olhos fechados, a vontade para espreguiçar um pouquinho, estica o corpo, vai levar os braços para cima, alongar. Então, depois flexiona as pernas, vira o corpo de lado, recolhe um pouquinho, postura do feto. A gente sai da postura do cadáver, entra na postura do feto, que a gente renasça. Então, com os olhos ainda fechados, a gente apoia uma das mãos no tapetinho, vem erguendo o tronco, sentando. Aí relaxa bem os ombros. Sente o seu corpo. Observa a sua mente. Vou cantar um mantra de encerramento e a gente vibra Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. A gente fica agora o Om, depois Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Pega uma mão na outra, ativa a energia das suas mãos. Coloca as mãos por cima dos olhos, olhos fechados, sente esse calor nos seus olhos. Mais uma vez, ativa a energia das suas mãos. De novo, coloca as mãos por cima dos olhos. Agora a gente abre os olhos por trás das mãos. Vem descendo com as mãos, coloca elas voltadas para o pescoço, sente a energia no seu pescoço. Vem descendo, fecha o umbigo, para um pouquinho. Coloca as mãos sobre os joelhos, inspira profundo. Expira, relaxando. Namastê. Então, hoje a gente escutou esse mantra no final da aula. Eu coloquei no final, mas normalmente ele é um mantra de início. É um mantra muito forte, assim, dentro da tradição do yoga, para quando você vai ou comer uma aula de yoga ou algum estudo de yoga, ele é muito cantado, chamado Sarana Vavatu. Vou ler para vocês rapidinho e a gente encerra. Olha como é que ele é bonito. Ele fala assim, que essa egrégora, né, que todos que estão participando dessa aula, assim, né, desse encontro, assim, que nós estejamos unidos, né, e protegidos, né, que tenhamos muita saúde, muito bom nesse momento, que juntos possamos trabalhar e unir nossas forças para o bem, para o Dharma.
que o nosso caminho seja repleto de sabedoria e que jamais haja inimizade entre nós. É um mantra, não tem nem o que colocar de tão profundo, de tão completo que ele é, assim. Então, é um mantra muito legal. Eu pretendo, um pouquinho mais para frente, a gente começar as aulas sempre com ele, assim. E aí a gente vai fazer igual o Purnamadav. Eu vou trazer, assim, né, palavra por palavra, a gente vai treinar, assim, a pronúncia e a gente começa, né, mas aí eu paro por aí, senão nossa aula vai ficar só de coisas, são muitos detalhes, daqui a pouco a gente está cheio de coisinhas, assim, mas é um mantra muito bonito, é muito forte, tem uma energia muito forte, assim, dentro da tradição. Então é isso. Lembrem da historinha do Mahabharata, né? Por que deu início a essa guerra? Essa guerra ela foi assim, podia ter sido evitada muitas vezes, mas até quem começa a guerra são os Kauravas, né? O lado ruim. Então o lado bom estava ainda tentando evitar ao máximo, mas chega um momento que o bicho pega. Então, assim, é interessante a gente entender. Amanhã, né, a gente continua. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Namastê para todo mundo. Ótima noite e até amanhã. Bom, tchau, tchau.